Som. Muito boa noite, irmãos. Maranata. E nós iremos com ele, amém? Que bom que você está aqui na casa de Deus, né, mais uma vez, para juntos continuarmos estudando a palavra de Deus. Por mais que estejamos na série profética, não tem como eu não me lembrar de João 8,32, onde Jesus disse: e conhecereis, e a verdade vos libertará. E como nós falamos agora, essa segunda parte, esse segundo momento do estudo, ele é um pouco mais aprofundado. São verdades assim, mais impactantes, diretas, mas muito claras da palavra de Deus. E o tema de hoje, eu diria, que ele está entre os mais delicados de toda a série, para nós estudarmos. Porque ele revelará algo assim que vai incomodar muito a Satanás. A besta do Apocalipse 13. E antes de começarmos o estudo, como a gente faz todas as noites, nós vamos agora orar, pedindo a Deus que Ele nos abençoe com a presença dEle, principalmente atuando na nossa mente, para nos dar sabedoria, para entendermos o assunto, e mais do que sabedoria, que Ele nos dê também humildade, mansidão, para aceitarmos a mensagem e aplicarmos em nossa vida. Amém por isso? Vamos orar então? Feche os olhos, incline a cabeça e falemos com Deus. Grandioso e eterno Deus, estamos aqui diante de Ti, Senhor Deus, nesse momento, com o coração sincero, desejoso de poder ouvir a Sua voz, nos falar através da Sua palavra. Querido Pai, o tema de hoje é um tema muito especial, e por isso pedimos que Teu Espírito esteja entre nós, que Ele possa habitar em cada mente aqui presente, em cada coração, que Ele nos capacite para o estudo de hoje e que Ele nos sensibilize para aceitarmos essa mensagem e que ela possa nos levar a tomar decisões firmes ao Teu lado. Perdoe os nossos pecados e esteja entre nós, é o que eu lhe peço e agradeço, em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá então, gente. Vamos recapitular um pouquinho da semana passada? Porque na semana passada nós estudamos aqui, quem lembra o livro e o capítulo que a gente estudou semana passada? Olha aí, não vale brinde, mas o que nós estudamos semana passada? Daniel 7, exatamente. Lá em Daniel 7, Daniel teve um sonho, uma visão, onde ele viu saindo do mar agitado pelos ventos, 4 o quê? Animais, né? O primeiro era como um leão. E o leão, ele representava então o império de Babilônia. Império esse que existia nos dias do profeta Daniel. E que dominou o mundo por um período de tempo. Logo após o leão, ele olhou e viu um urso, manco, né, mais alto de um lado do que do outro, representando um outro império que dominaria o mundo, o império Medo-Persa. Logo após o urso, Daniel olha e vê agora um leopardo com 4 asas de águia e com 4 cabeças, que representava agora o império grego que dominaria o mundo. E ali esse leopardo tinha 4 asas de águia, porque além de ser o animal mais veloz entre os animais aqui da terra, ele tinha as asas de águia, referindo-se à rapidez com que Alexandre o Grande conquistou o mundo inteiro, então conhecido na época. Em menos de 14 anos, ele conquistou o mundo inteiro, então conhecido. E aquele leopardo tinha 4 cabeças, porque quando Alexandre o Grande morre jovem, com 33 anos, ele não tinha herdeiros. E a história diz que o seu império foi dividido, uma cabeça do leopardo para cada um dos seus 4 grandes generais. E ali divide-se o império romano, ou o império grego. E por último, então, o último animal, Daniel olha e não encontra aqui nenhum exemplo. É na nossa zoologia. E ele chama esse animal do quê? Terrível e espantoso. E esse animal tinha uma característica bem importante que nós estudamos semana passada. Na cabeça dele, o que ele tinha na cabeça? Quantos chifres? 10 chifres.
Esse animal terrível e espantoso, ele representa o Império Romano, que começa a dominar o mundo a partir do ano 168 a.C. É o império com mais tempo de duração de domínio e com maior amplidão territorial, o Império Romano. Agora, esses 10 chifres que ele tinha na cabeça, o anjo explicou para Daniel que esses 10 chifres eles representavam a forma como o Império Romano seria dividido. Esse último império mundial ele não dominaria para sempre. Deus disse: Daniel, esse império vai ser dividido. E esses 10 chifres que tem na cabeça desse animal, né, eles são poderes, são reis que vão causar a queda do Império Romano. E terminando o estudo daquele animal terrível e espantoso, Daniel disse que ele viu que daqueles 10 chifres, que eram 10 poderes, 10 reis, que causariam a queda do Império Romano, ele viu que 3 deles caíram. E que quando caem os 3, surge outro. De que maneira ele era o outro agora? Pequeno. Tinha olhos e boca. E falava blasfêmias. E nós vimos ali uma série de características daquele poder, que nós chamamos de a ponta pequena de Daniel capítulo 7. Então, nós terminamos semana passada com a curiosidade em vocês. Quem é essa ponta pequena? Quem é esse poder que iria dominar o mundo depois de 476? Que iria cometer ali muitas coisas que nós vimos, né? Quem é essa ponta pequena? E aí nós encerramos assim o estudo. Aí no final alguns vieram me procurar, arriscando. Teve alguém que falou assim: pastor, não bateu as contas aqui. Eu falei: por quê? Porque se o poder da atuação da ponta pequena é de 1260 anos, e ela começa a atuar depois de 476, eu somei aqui, não chega em Hitler. Não é Hitler que é a ponta pequena, que é a besta do Apocalipse? Falei: opa, vamos ver. Vamos ver o que a Bíblia diz, né? Então, queridos, o estudo de hoje, assim como Daniel 7 foi um zoom em Daniel 2 da estátua, com informações novas, né? E a maior delas a ponta pequena, Apocalipse 13, por mais que foi escrito por João 700 anos depois de Daniel, Apocalipse 13 é um zoom de Daniel capítulo 7. De maneira mais específica, daquela pontinha pequena que surge na cabeça daquele animal terrível e espantoso. Então, o tema A Besta do Apocalipse é uma continuidade ampliada de Daniel capítulo 7. Com foco no quê? Porque eu tenho falado para vocês, né, que uma profecia ela tem como marca o seguinte: ela começa o seu cumprimento nos dias do profeta, e ela vai avançando através da história, em paralelo com o cumprimento da história, e ela termina quando? No fim dos tempos. Que nós entendemos que o fim dos tempos, ele termina de fato com o quê? Com que evento? A segunda volta de Jesus. Então, tanto Daniel 2 quanto Daniel 7, nós temos informações bem claras assim até o ano 476. Mas e depois de 476? Então esse estudo de hoje ele vai falar para nós, ele vai descrever para nós, né, a história desse grande conflito entre o bem e o mal. Repito, a Bíblia ela é um livro de uma narrativa. E ela mostra o conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, desde o Éden até o final da história. E agora então ela vai descrever para nós aqui esse poder chamado a besta do Apocalipse 13. O que vai acontecer então de maneira mais detalhada daqui para frente? Então vamos lá então, abre a sua Bíblia em Apocalipse 13. Nós vamos usar 2 textos principais hoje, Apocalipse 13 e Daniel 7. Se você quiser marcar com um papelzinho, um ou outro, para você ter mais rapidez aí, eu dou essa sugestão para você, tá? Deixa eu deixar minha Bíblia aqui aberta em Apocalipse capítulo 13. A minha versão é a Almeida Revista e Atualizada. É a que eu mais indico para estudo, é essa aqui. Versão Almeida Revista e Atualizada. Apocalipse capítulo 13.
Quando você vai estudar a Bíblia, especialmente profecias, você não deve usar a Bíblia na linguagem de hoje, por exemplo, a Bíblia viva, que tem uma linguagem muito fácil assim de compreender, com palavras bem atuais, só que eles, na tentativa de facilitar a compreensão de algumas palavras, eles colocam palavras que não têm nada a ver com o texto original e que aí vai dar conflito em relação a entender o que ela significa profeticamente. Tá? Então, Bíblia viva, na linguagem de hoje, muito boa para você ler em casa, como meditação e tal, mas para estudo, né, eu aconselho a Bíblia revista e atualizada, para você poder estudar nela, é uma Bíblia muito boa. Então, vamos lá para Apocalipse, capítulo 13, verso 1. E João, então, ele descreve o que é que ele viu ali, naquele instante. Ele disse: vi emergir de onde, irmãos? Do mar, uma o quê? Besta, que tinha 10 chifres, e o que mais? 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Aí, então, essa é a visão de João. Ele viu sair mais uma vez agora do mar uma besta. E a pergunta é: quem é essa besta que João vê sair do mar? Queridos, tanto a besta de Apocalipse 13, quanto a ponta pequena de Daniel 7, se você olhar no contexto bíblico, eles chamam aquilo que nós conhecemos como o anticristo. Tanto a besta quanto a ponta pequena, eles são um poder que Satanás, que é o dragão, né, ele iria levantar através da história para atacar a Deus, o povo de Deus e tudo aquilo que tem a ver com Deus, que é precioso, que é sagrado, que é maravilhoso. Então, a besta de Apocalipse 13, ela é o anticristo. Agora, o que é importante você saber é que o anticristo na Bíblia tem vários, ele é conhecido por nomes diferentes. Nós já vimos 2, né? Que são, primeiro, a ponta pequena. E por último, quem é o anticristo? A besta de Apocalipse 13. Só que eu não vou entrar em detalhes hoje, eu vou focar mais nesses 2 hoje, tá? Mais na ponta pequena e na besta. Mas se você olhar biblicamente falando, ó, o anticristo é o 666. O anticristo, o apóstolo Paulo se refere a ele como o homem do pecado, o filho da perdição. E o anticristo, ele também aparece em Apocalipse 17. Nós vamos estudar aqui uma noite Apocalipse 17. Porque é interessante que Babilônia, ela é a mulher adúltera de Apocalipse 17. Babilônia, ela é um símbolo do cristianismo adulterado. A Bíblia diz que Babilônia, ela não é só uma igreja. Diz que Babilônia, ela é a mãe de todas as meretrizes na face da terra. Babilônia, que é a maior, né, ela gerou várias filhas que seguem Babilônia, e nós vamos estudar quem são as filhas de Babilônia mais para frente ainda. Mas, então, ó, o anticristo, besta do Apocalipse 13, 666, ponta pequena, a prostituta de Apocalipse 17, o homem do pecado, o filho da perdição. Eu só quero provar para vocês agora que não é conversa fiada, que eu não estou inventando nem forçando nada aqui. Eu quero provar que realmente a ponta pequena de Daniel 7 é o mesmo ser de João que ele cita em Apocalipse 13. Repito, ainda que João escreveu o Apocalipse 700 anos depois de Daniel. Só que você tem que levar em conta o seguinte: os personagens, os autores da Bíblia, quem escreveu a Bíblia, eles escreviam ali coisas baseadas no que eles conheciam na época. E o Novo Testamento, irmãos, 60% do Novo Testamento, eu pergunto, quantos por cento? 60% do Novo Testamento são citações de textos do Antigo Testamento. Ou seja, quem escreveu o Novo Testamento, escreveu baseado todo ele no quê? No Antigo Testamento. E é interessante que os evangelhos querem dizer que o Antigo Testamento não serve para mais nada. Isso é uma heresia, porque Timóteo 3,16 diz, né? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, repreensão, etc. Então, eu vou provar para vocês aqui agora que a besta de Apocalipse é o mesmo personagem de Daniel, capítulo 7, a ponta pequena. E nós vamos ler com atenção o texto da besta, desse poder, né? Vamos lá então para Apocalipse 13, verso 1, mas lendo com atenção aqui agora.
Eu fiz aquela recapitulação com vocês no começo para puxar na memória de vocês um pouco de Daniel 7. E agora vamos ler com atenção e vamos ver se não tem elementos aqui que nos levam para Daniel 7, em Apocalipse 13. Vamos ler então o começo aqui mais uma vez. Apocalipse 13, verso 1, eu destaquei em amarelo ali no texto, ó, na tela, o que é importante. Ele diz assim: vi emergir do mar uma besta, que tinha o quê, irmãos? Quantos chifres tinha essa besta? E o animal terrível e espantoso de Daniel 7, quantos chifres tinha? 10 chifres. Olha que interessante. Tinha 10 chifres. Só que aqui, ó, vai ter uma novidade extraordinária que eu vou falar só no final, né? Que não tem lá no animal terrível e espantoso. Porque ele tinha 10 chifres e o que mais? Leiam para mim essa parte, irmãos. 10 chifres e... Isso aqui é muito importante. Grave isso. 10 chifres e 7 cabeças. Por que é importante? Você vai ver no final, tá? Agora vamos continuar no verso 2 dessa besta que surge. Olha só o que ele fala. A besta que vi era semelhante ao que, irmãos? Leopardo. Olha só. Com os pés como do quê? De urso. E a boca como de leão. Aonde que estavam o leopardo, o urso e o leão? Daniel capítulo 7. Ou seja, ele está tratando do mesmo assunto. Agora, a besta em si, o animal terrível e espantoso não aparece aqui por quê? Porque ele é a besta. Ele é a besta. Ele é o animal terrível e espantoso. A que sai do mar. É a mesma coisa, é a ponta pequena. Então, ó, a besta de Apocalipse 13, ela é a ponta pequena. Pastor, o senhor pode provar de fato isso? Claro que eu posso. Eu vou colocar um quadrinho para vocês aqui agora, aonde nós vamos ver aqui, eles fazem as mesmas coisas, esses dois poderes. Você vai lá em Apocalipse, em Daniel capítulo 7, verso 8, diz lá que a ponta pequena tem olhos como de homem. Você vai em Apocalipse 13, 18, a besta tem um número como de homem. Qual é o número da besta? 666, né? Aí você vai em Daniel 7, verso 8, a Bíblia diz que a ponta pequena, ela tem uma boca que fala com o quê? Insolência. Você vai em Apocalipse 13, verso 5, a besta tem uma boca que fala o quê? Blasfêmia. Você vai lá em Daniel 7, 11, o quarto animal terrível e espantoso, que tem a ponta pequena, ele foi o quê, segundo a Bíblia? Morto. Aí você vai em Apocalipse 13, verso 3, essa besta, ela recebe o quê? Um golpe de morte. Você vai em Daniel 7, 21, a ponta pequena ia fazer guerra contra quem? Contra os santos. Você vai em Apocalipse 13, verso 7, a besta peleja contra os santos, né? Aí você continua, Daniel 7, 25, a ponta pequena iria proferir palavras contra o Altíssimo. Você vai em Apocalipse 13, verso 6, a besta ela iria fazer blasfêmias contra quem? Contra Deus, que é o Altíssimo. Vai em Daniel 7, 25, a ponta pequena iria mudar os tempos e a lei de Deus. Você vai em Apocalipse 13, verso 6, você vê que a besta ia difamar o tabernáculo. Aí você fala, pastor, o que tem a ver o tabernáculo com a lei de Deus? Tem tudo a ver, irmãos, né? O tabernáculo que Deus mandou Moisés construir tinha 2 locais, lugar santo e lugar santíssimo. Lá no lugar santíssimo tinha um móvel lá. Qual era o nome daquele móvel? A Arca da Aliança, que sobre ela tinha 2 asas de anjo, de querubins, protegendo a arca. Ali o sumo sacerdote entrava só uma vez por ano, porque a glória de Deus se manifestava ali. E a Bíblia chama a glória de Deus do quê? De Shekinah. Agora, dentro da Arca da Aliança, o que tinha lá dentro? Os 10 mandamentos, as tábuas da lei de Deus, que Deus escreveu lá e Moisés guardou ali dentro. Então, quando fala aqui que a ponta pequena iria mudar os tempos e a lei, diz que a besta iria difamar o tabernáculo e o que está dentro dele, ou seja, a lei de Deus. E por último, que é o mais fascinante na minha opinião, a Bíblia diz em Daniel 7, 25, que a ponta pequena iria atuar de maneira plena aqui na terra. Por quanto tempo, diz ali, irmãos? 3,5 tempos. 3 tempos e meio. E Apocalipse 13, verso 5, diz que a besta ia atuar por quanto tempo? 42 meses. Eu já vou dizer para você antecipado. 3 tempos e meio é 42 meses, eu vou mostrar daqui a pouco, tá?
Eu só queria que você tivesse convicção do que eu estou falando aqui agora. A ponta pequena de Daniel 7, ela é a besta de Apocalipse 13. E nós vamos buscando informações paralelas para ficar bem claro o assunto. Então vamos lá, só recapitulando algumas questões que vocês já viram, mas só para, de repente, ter alguém que veio pela primeira vez, pode estar um pouco perdido, né? Eu já repito, mas o assunto hoje tem muita informação. Então você anote o que puder aí, grava na sua mente. Se perder alguma coisa, você vai depois lá no canal da igreja, aqui no YouTube, e assiste o tema novamente, porque é muita informação, não posso me aprofundar demais nos temas, e eu tenho que falar o máximo possível, de forma mais clara possível para vocês. Então não vou poder, talvez, dar uma paradinha, vai ter que ser meio corrido, tá? Então, essa besta que sai do mar, né, só para confirmar, tem a tabelinha profética. Quem está lá no grupo que a minha esposa criou, recebeu a tabelinha profética com uma qualidade maior, né? E águas, ou mar, né, da onde sai a besta, na verdade, o significado profético é povos, multidões, nações. Então, essa besta, ela não sai do mar, ela vai surgir em um lugar muito habitado, com muita gente. E besta, ou animal, né, biblicamente, ou profeticamente falando, significam reinos. Aqui em Daniel 7:23, ele disse, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Está claro para vocês? Vamos só repetir isso aqui, ó. O quarto animal será um quarto o quê? Reino aonde? Na terra. Certo? Então, primeira chave para eu e você podermos identificar quem é a besta do Apocalipse, sem falar asneira, né? Porque tem cada uma por aí, irmãos, que olha, misericórdia, sem pé, sem cabeça, sem fundamento, cada coisa que se fala. Então, a primeira chave para a gente identificar é o seguinte: vi uma besta, ou seja, um poder, um reino que surge em um lugar muito habitado. Primeira chave para identificar quem é a besta do Apocalipse 13, ela seria, assim como os outros animais que nós já vimos, ela seria o que, irmãos? Um poder político. Babilônia, né? Medo-Pérsia, Grécia, Roma, todos poderes o quê? Políticos. Todos poderes políticos. Então a primeira informação aqui, ela vai ao encontro que nós já vimos aí. A besta de Apocalipse 13, ela seria um poder político, assim como os outros. Ela teria um caráter de atuação política universal. Não era um poderzinho que ia surgir num cantinho ali, numa vila, não. Um poder político que surge na história com atuação mundial para o mundo então conhecido na época. Certo? Primeira informação é essa. Só que agora tem uma novidade. Apocalipse 13, verso 4. Olhe na sua Bíblia e leia com atenção, que vem uma informação nova para nós aqui agora, tá? E diz assim: e adoraram quem, irmãos? O dragão. Quem que é o dragão mesmo? É o diabo, Satanás, né? Por que adoraram o dragão? Porque ele deu a sua autoridade para quem agora? Para a besta. Outra informação importante agora. Também fizeram o que com a besta, irmãos? Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Então, a besta, que é um poder político, que ela surge na história, ela agora, a Bíblia diz que esse poder ia receber o quê? Adoração. E a adoração não tem a ver com política, tem a ver com o quê? Adoração tem a ver com o quê, irmãos? Com religião. Então, esse poder seria um poder político e religioso. Você vê como é fascinante você descobrir o significado dos símbolos e ir aplicando? Você vai vendo. É igual um código que você vai desfazendo, né? Então vamos lá. Primeira chave, a besta do Apocalipse 13, o anticristo, aquele que é contra Deus, e tudo aquilo que se chama Deus, e é objeto de culto, né? Ele seria um poder político e religioso. Ok? Outra informação extraordinária que a Bíblia nos dá. Quando é que ele surgiria? Já pensou, gente? A Bíblia fala quando isso aconteceria. Isso é incrível, isso é maravilhoso, né? Como é que você vai refutar isso? Me explica. Né? Como é que você vai refutar? Contra fatos não é o quê? Argumentos. Então, quando ele surgiria? Só recapitulando, tá? Os poderes de governo mundial. Babilônia governou de 606 até quando, irmãos? 539. Lembrando que vai diminuindo antes de Cristo, tá? Até chegar em Cristo, tá? Aí depois vem a Medo-Pérsia, que dominou de 538 até quando?
Grave isso, 331. Depois vem a Grécia, de Alexandre o Grande, que dominou de 331 até quando? 168 a.C. E agora vem o último animal, Roma, que dominou o mundo do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Só que Roma foi dividido o império. No ano 351, as 10 tribos germânicas, bárbaras, começam a investir contra o Império Romano e a lutar contra Roma, tentando derrubar o Império Romano, até que isso acontece em 476. Então, no ano 476, esse animal aqui, praticamente se cumpre a profecia dele com os 10 chifres, que é a queda do Império Romano. Só que agora, a Bíblia diz assim, ó, falando da ponta pequena, que é a besta do Apocalipse, que é o anticristo. Diz assim, Daniel 7:24. Os 10 chifres correspondem a quê? Leiam para mim, irmãos. A 10 reis que se levantarão da onde? Daquele mesmo reino. E olha só, essa aqui é muito importante. O que vem agora aí? Depois deles se levantará outro, o qual será o quê? Diferente dos primeiros. Por que ele é diferente? Nós acabamos de ver. Porque ele é um poder de caráter político, mas o que mais? Religioso. Está vendo os detalhes? Diferente dos outros, né? Quando que ele surge? Depois deles. Depois deles quem? Depois das 10 tribos bárbaras que causaram a queda do Império Romano. Que aí você vê os nomes delas, né, na época lá, e à direita você vê no que elas se tornaram, que é a Europa Ocidental como nós conhecemos. Só que a Bíblia diz, e eu vou deixar um pouquinho mais para frente, que para que essa ponta pequena se estabelecesse, 3 daqueles 10 chifres teriam que cair. Olha por que isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o mais importante é isso daqui, ó. A ponta pequena de Daniel 7, que é a besta de Apocalipse 13, ela surgiria na história, não, Marcelo, em 476 obrigatoriamente, mas depois de 476. Muito próximo disso. Depois deles, a Bíblia diz, vai surgir um outro diferente dos anteriores. Ok? Então, ó, finalizando a primeira informação, a primeira chave, a besta do Apocalipse 13, a ponta pequena, que é o anticristo, ela é um poder político e religioso que teria abrangência mundial, que surgiria na história desse mundo depois do ano de 476. Só essa pista aqui, irmãos, para você que tem um mínimo de conhecimento de história, você já vai começar a descobrir quem é. É só, alguns falam, mas será, né? Teve um que falou, eu tô com uma ideia aqui, mas eu não vou te falar, vou esperar semana que vem. Mas eu estou achando, mas não vou afirmar, não. Mas, ó, por isso que eu falo, Bíblia e profecia, você tem que estudar em paralelo com a história. Porque ela descreve tudo, né? Mas vamos aprofundar que tem bastante coisa aqui ainda. Vamos lá, então. Segunda chave. A besta do Apocalipse 13, ela é um poder religioso, político e religioso, que segundo a Bíblia, ela iria dominar poderes, o que, irmãos? Civis. Como assim, pastor? Apocalipse 13, verso 7. Leia com atenção o que diz o texto aí, ó. Diz assim, ó. Foi-lhe dado, para a besta, né? Também que pelejasse contra quem, irmãos? Contra os santos. E os vencesse. Deu-se-lhe ainda o que mais? Ó, além de pelejar contra os santos e vencer os santos por um período de tempo, tá? Além disso, a Bíblia diz, deu-se-lhe autoridade sobre o que, irmãos? Mais? Cada tribo, povo, língua e nação. Então, veja bem, não é um poderzinho qualquer, irmãos. É um poder de caráter mundial, político e religioso, que surge depois de 476, que ele iria mandar e desmandar no mundo por um período de tempo. Então, mas a Bíblia destaca aqui que esse poder iria perseguir os santos. Isso aqui é muito importante. Aí vem uma pergunta para vocês, para ficar bem, para você buscar o que você já estudou anteriormente aqui também. Quem são os santos, segundo a Bíblia? Santo é qualquer um que fala eu sou cristão. Santo é quem fala glória e aleluia. Santo, segundo a Bíblia, é quem fala em línguas, é quem expulsa demônios, quem faz milagres. Quem são os santos, segundo a Bíblia? Quer lembrar aqui, ó? Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança de quem? Dos santos. Os que falam em línguas estranhas. Os que guardam o domingo.
Os que fazem o quê? Guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Os santos são aqueles que sempre ficaram ao lado da palavra de Deus, ao lado da verdade. Esses são os santos. E mesmo com os ataques de Satanás à igreja de Deus na história, os santos sempre existiram, lógico, em um contexto que a gente vai aprender mais para frente aqui, quando estudarmos Apocalipse capítulo 12, que fala sobre a mulher vestida de sol, ou seja, a igreja verdadeira. A gente vai aprender mais para frente. Então, esse poder iria perseguir os santos. Agora, por quanto tempo? Olha só, gente. Por quanto tempo a Bíblia diz que esse poder iria perseguir os santos, os fiéis a Deus, as pessoas tementes a Deus? Vamos ver? Apocalipse 13, verso 5. Olha aí na sua Bíblia. Apocalipse 13, 5 diz assim: e os santos lhe serão entregues nas mãos. Por quanto tempo, irmãos? Um tempo. Não, aqui está. Não, desculpa, estou lendo errado. Perdão, irmãos. Eu estou lendo o texto seguinte aqui no meu iPad, desculpa. Apocalipse 13, 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quanto tempo? 42 meses. Então a besta do Apocalipse 13, segundo que Deus descreveu para nós já há tanto tempo, no caso de Daniel há 2.700 anos, e no caso de João há 2.000 anos, esse poder que surge na história político e religioso de abrangência mundial, que dominaria poderes civis, ele iria perseguir os santos e atuaria de forma direta por 42 meses. Quando você vai em Daniel 7:25, falando da ponta pequena, ele diz: e os santos lhe serão entregues nas mãos. Por o que, irmãos? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Pastor, o senhor disse que 2 tempos, 1 tempo e metade de um tempo é igual a 42 meses? Por quê? Porque um tempo, profeticamente falando, equivale a 1 ano. Quer ver? Vou provar. Daniel 11, 13, ele comprova isso, ele fala assim: porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo do que, irmãos? De tempos, isso é de anos. Virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Então, um tempo na Bíblia, 1 ano. Então, se o poder de atuação da ponta pequena era de 1 tempo, 1 ano, quantos meses? Vamos lá, 12. 2 tempos, quantos meses? 24 mais 12, 36. E metade de 1 ano, 6. Mais 36, 42. Então, o período de atuação da ponta pequena é o mesmo da besta. 42 meses. Só que os meses nos tempos bíblicos, no calendário judaico, eles eram de 30 dias, todos os meses. Então, se eu multiplicar aqui 42 meses vezes 30, eu vou chegar a que período, irmãos? 1.260 dias. Dá uma olhadinha rápida em Apocalipse 12, 6, aí não vai aparecer na tela? Apocalipse 6 fala da mulher vestida de sol, a igreja verdadeira. E diz que o dragão iria perseguir a igreja de Deus por um período de tempo. Vamos ver quanto tempo ele ia perseguir aqui. Apocalipse 12, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado lugar para que nele a sustente durante quanto tempo? 1.200 e... Olha que coisa. 42 vezes 30, 1.260. A besta ia perseguir os santos por 1.260. Aqui a igreja verdadeira foge por 1.260 dias. Só que dia, profeticamente falando, não é um dia, é 1 ano. Está aqui, ó. Vou mostrar um texto, tem vários que comprovam isso, tá? Mas Ezequiel capítulo 4, de 6 a 7, conforma esse dia, ano profético para nós, né? Diz assim: quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-á sobre o teu lado direito, e levará sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Quantos dias ele deu? 40 dias te dei, mas cada dia por 1 ano. Aonde tem um outro exemplo claro disso? Nos espias, que foram espiar a terra, olharam a terra por 40 dias, chegaram lá, deram um relatório pessimista para Moisés, e Deus falou: vocês estão reclamando? Então tá, para cada dia que vocês foram lá espiar a terra, vocês vão ficar agora 1 ano no deserto. Ou seja, se foram 40 dias, quantos anos? 40 anos. Então, um dia profético, 1 ano. Então, queridos, a besta do Apocalipse, o anticristo, a ponta pequena de Daniel 7, segundo a Bíblia, ela iria atuar
de forma plena, né, por 1260 anos aqui na Terra. Começando a partir de quando? Depois de 476, certo? Então a segunda chave seria um poder político e religioso que reinaria supremo por 1260 anos e perseguiria os santos no mesmo período. Tchananã. Olha aí, para quem queria saber, né? Quem será esse poder político e religioso? Que teve atuação de 1260 anos, soberano na terra, e que cometeu barbaridades indescritíveis, mas que felizmente foram descritas por historiadores, né? Quem é esse poder? Bom, para você não achar que essa é uma invenção adventista, o que eu vou fazer? Eu vou ler para vocês quem era esse poder para o grande reformador Martinho Lutero. Quem era Martinho Lutero? Ele era um monge católico, né? Ele era um monge da igreja católica. Só que ele começou a estudar a Bíblia, e um dia a Bíblia diz que ele estava subindo as escadarias de uma igreja de joelho como penitência, porque ele acreditava que a salvação ele só alcançaria através da igreja com penitências. E quando ele estava subindo de joelho as escadarias da igreja, no meio da subida ele lembrou de um texto que diz assim, que a salvação, a justificação é unicamente pela fé. Eu não preciso de igreja, de sacerdote, de ninguém para me salvar. Eu me salvo pela fé. Então o que é que esse grande líder religioso, que não é adventista, para ele, quem era a ponta pequena, ou a besta do Apocalipse, o anticristo? Quem era? Vamos ver então o que disse Martinho Lutero. Essa obra de Lutero, ela é de 1520, e olha o que ele disse. Aqui está o livro dele, né? Martinho Lutero, Obras Selecionadas, volume 3, página 289 e 290, e ele disse: agora vêm eles e fazem de quem, irmãos? Do Papa, um representante do Cristo exaltado no céu. E vários permitiram que o diabo os dominasse, a tal ponto que chegaram a crer que o Papa estaria acima do quê? Dos anjos no céu e lhes daria ordens, o que na realidade são verdadeiras obras do verdadeiro anticristo. Então, para Martinho Lutero, o anticristo, a ponta pequena, a besta de Apocalipse 13, esse poder político e religioso que surgiria na história e atuaria por 1260 anos, entre algumas coisas que ele faria, perseguiria os santos, dominaria poderes civis, é não o Papa, porque nenhum Papa viveu 1260 anos, mas sim o sistema papal, quando a igreja passa a ter um líder mundial e exerce um poder extraordinário. Mas para você que talvez pode estar, mas será que é isso mesmo? Vamos ver então o que pensava esse camarada que tem o respeito de todos nós, chamado Isaac Newton. Quem foi Isaac Newton? Um gênio, cientista, matemático, né? Agora, por mais que ele tivesse uma mente brilhante e tenha contribuído muito com a ciência, Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. E eu tenho 2 comentários de Isaac Newton, um do livro de Daniel e um do livro de Apocalipse. E em um desses comentários, na página 68, Isaac Newton escreveu, falando sobre esse poder, o que ele pensava. Ele disse: os reis representam os reinos, como já foi dito. Portanto, o pequeno chifre é um pequeno reino. Era um chifre da 4ª besta e arrancou 3 dos primitivos. Por isso devemos procurá-los entre as nações do Império Latino, ou seja, romano, né? Depois do aparecimento dos 10 chifres, como eu tenho explicado aqui. Mas era um reino com um rei o quê? Diferente dos outros, tendo uma vida ou uma alma que lhe era peculiar, caracterizada como tendo olhos e boca. Por seus olhos era, portanto, um vidente, e por sua boca falando insolências e mudando os tempos e as leis. Era ao mesmo tempo um profeta e o que mais? E um rei. Um profeta e um rei. Tal vidente, profeta e rei, segundo Isaac Newton, quem era? A igreja de Roma. A igreja católica, apostólica, romana. Biblicamente falando, queridos, o anticristo, a besta de Apocalipse, a ponta pequena, esse poder que é contra Deus e tudo que chama Deus, é a igreja católica, apostólica, romana, através do sistema papal. E nós vamos provar para vocês aqui agora aqui.
Agora foi só uma introdução de leve. Nós vamos provar biblicamente que ninguém está falando uma coisa tão absurda assim, né? Porque a gente não pode brincar com aquilo que é sério. É interessante, quando começa, pastor? Quando começa esse poder, a atuação? O ano que é determinante para o início da atuação do sistema papal, desse poder, que vai durar 1260 anos, é o ano de 538 depois de Cristo. Um pouquinho depois de 476. Por quê? Essas tribos bárbaras que conquistam o Império Romano, irmãos, elas eram germânicas, né? E elas chegam ali e dominam o Império Romano. E elas destroem com boa parte da cultura do Império Romano. Eles eram muito diferentes, essas tribos bárbaras. Nem ler direito eles liam. Ao contrário dos latinos. Só que uma coisa, essas tribos que invadiram o Império Romano, elas preservaram. E sabe o que foi? Uma instituição romana que elas preservaram? O cristianismo. Por quê? Porque, felizmente, né, missionários cristãos já haviam ido até as tribos bárbaras e pregaram de Cristo naquele lugar. E quando elas chegam ali em Roma e dominam Roma e conquistam Roma, elas preservam o cristianismo. E por que 538 é fundamental, pastor? Porque em 538, né, a história diz que é nomeado o bispo de Roma. Tinha bispo em várias igrejas, naquela época já. Há muito tempo a igreja católica, apostólica romana era a religião oficial do império. E tinha bispo em várias igrejas. Só que Roma era a capital, a mais proeminente, havia um desejo ali pelo poder, né, muito grande. E ali então o imperador ele determina agora que o bispo de Roma, a partir de agora, ele seria o pai, o cabeça da igreja. E a palavra pai em italiano é a palavra papa, exatamente. Então, em 538, é nomeado, na verdade, os historiadores dizem que ele foi nomeado em 533. Por que 538? Porque ele é nomeado em 533, mais das 10 tribos bárbaras que haviam conquistado o império, 3 eram contra os bispos e contra a igreja católica. E quais eram elas? Está ali, ó, os vândalos, os ostrogotos e os érulos. Por que eles eram contra? Porque eles eram arianos. Ário era um herege, que dizia que Jesus não era Deus e tal. E eles tinham um conflito com Roma. As outras 7 não, estavam todas alinhadas e tudo mais. Então, em 533, ele é nomeado o bispo de Roma como o líder mundial da igreja. Só que a Bíblia diz que para que aquela ponta pequena se estabelecesse, 3 teriam que cair. E foi isso que aconteceu. Somadas as outras 7 tribos bárbaras, que vocês veem ali, junto com o sistema da igreja, eles agora começam a lutar contra essas 3 tribos. E em 538, a última tribo expulsa definitivamente de Roma foram os ostrogodos. E agora então o Papa tinha condições políticas para atuar de maneira plena e exercer toda a sua autoridade, porque ele não tinha mais nenhum rival direto. Certo? Então 538 é a data que nós encontramos, entendemos que começa o período de supremacia papal, que segundo a Bíblia seria de quanto tempo mesmo? 1260 anos. Aí você fala, pastor, mas para dar certinho isso daí, eu tenho que somar 1260 mais 538, e nessa data que eu somar aí tem que acontecer um evento extraordinário. E vai acontecer. Espera só um pouquinho. Vamos só ler aqui. Vamos só reler esse texto aqui, irmãos. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre o que, irmãos? Leiam para mim. Tribo, povo, língua e nação. Queridos, se vocês estudarem um pouquinho da história, a partir de 538, até 1798, que é o período que dá 1260 anos, você vai perceber que a igreja católica, apostólica romana, ela mandava no mundo. Não só a título religioso, mas a igreja tinha domínio total do mundo. Eu trouxe só uma história para vocês aqui. Aqui esse castelo, ele está ilustrando o castelo de Canossa. Eu não achei uma foto melhor? É um castelo que fica lá no norte da Itália. Por quê? Porque a história diz que por volta do ano 1000 e alguma coisa, o imperador da Alemanha, Henrique IV, o que ele fez? Ele se rebelou com o Papa, que na época era o Gregório VII.
E ele se rebelou com o Papa e teve uma discussão e tal. O que o Papa fez? Pegou a caneta e excomungou o imperador. E agora o imperador tinha muitas dificuldades políticas para se relacionar com o restante das nações, porque todas eram submetidas à igreja, ao Papa. Todo rei, para ser coroado, ele tinha que chegar lá, se ajoelhar e ter a bênção papal, senão não era rei. E aí o que aconteceu com esse camarada? Ele se arrependeu, o imperador, né? E ele descobriu que o Papa estava passando férias nesse castelo de Canossa, que tem até hoje. Então o que o bonitão fez? Colocou o rabinho entre as pernas e foi lá falar: olha, eu vim aqui visitar o Papa, eu quero falar com ele. Foram falar com o Papa, falou assim: ó, ele quer me visitar? Não vou receber ele agora não. Ele realmente quer me visitar? Então fala o seguinte: fala para ele ficar 2 dias aí na porta do castelo, sobre a neve, descalço, com roupas humildes, que eu vou pensar se eu vou receber ele. E a história diz que esse rei ficou lá 2 dias descalço, humilhado, e depois de 2 dias então ali na neve, naquela situação, o Papa o recebe e tira a excomunhão e volta tudo ao normal. Eu contei só uma historinha bem simples para você entender que, gente, não era brincadeira o poder que eles tinham, era algo extraordinário, né? Era uma influência muito grande. Mas tirando essa parte agora de poderes civis, o que eu quero mais destacar é que esses 12 séculos da supremacia papal, os 1260 anos, foram uma tragédia para a humanidade, né? E principalmente para o povo de Deus. Esse período é conhecido como a idade, quem sabe, escura. Por quê? Porque o saber, o conhecimento foi tirado das pessoas. Ninguém sabia de nada, de arte, de nada, e muito menos de Bíblia. As pessoas eram proibidas de ler a Bíblia. Por quê? Porque era do interesse da igreja, que ao mesmo tempo era também o Estado. Quanto mais ignorante as pessoas, mais fácil de você enrolar e manipular as pessoas. Então foi um período de trevas morais, muitos cristãos, mas muitos mesmo. Em um outro estudo eu vou falar mais sobre isso, irmãos. Muitos cristãos foram lançados às feras, sem ter como fugir, morriam ali comidos por leões, por animais terríveis, ou então eram queimados em fogueiras, não porque eram criminosos ou assassinos, mas porque queriam obedecer à Bíblia e não à tradição da igreja ou às ordens do Papa. Isso a história confirma, não tem como você fugir. Por exemplo, se você for na Rússia, né, em São Petersburgo, você vai encontrar lá o Museu do Ateísmo. E se você for aqui no Peru também, na capital do Peru, em Lima, você vai encontrar também outro Museu do Ateísmo. Museu do Ateísmo? O que tem lá, pastor? Sabe o que tem lá? Instrumento de tortura utilizado pela igreja romana para torturar pessoas que não aceitavam a autoridade do Papa, nem da igreja, mas queriam obedecer à Bíblia e somente a Bíblia, a palavra de Deus. Aí tem alguns exemplos que eu vou colocar aí, não vou, em uma outra ocasião eu vou falar mais sobre isso, vou me aprofundar mais sobre isso, né? Mas aqui o que eu destaco é o seguinte, ó, Roma cristã, porque Roma tem 2 períodos, vamos lembrar, né, irmãos? Roma pagã, na época dos imperadores, e depois quando Constantino se converte, tal, e ele futuramente muda a religião oficial do Império Romano e Roma se torna agora cristã. Então, Roma pagã, Roma cristã, certo? Roma cristã, ela torturava os cristãos por ler a Bíblia, irmãos. Isso é comprovado historicamente. 1230 foi instituído o Tribunal da Santa Inquisição. O que é isso? A igreja, ela instituiu um tribunal, e ali havia os juízes daquele tribunal. Quando se descobria algum herege, o que era um herege? Herege é quem olhava para a Bíblia e falava, é assim, mas a igreja falava, é assado. Eu falava, não pode ser, está errado isso aqui. Aí a igreja falava assim, não, vem aqui então, vem aqui no tribunal. Aí colocava o camarada lá no tribunal, e vários reformadores, John Wesley, Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, e outros tantos, né, que questionaram a igreja, foram levados nesse tribunal. Chegava lá então, eles estavam lá com as suas ideias, com as suas literaturas, muitos escreviam literaturas. E aí então a igreja falava assim, e aí, você nega o que você escreveu aí? Não. Então, meu amigo, ó, as pessoas eram mortas, né? Vários mártires foram queimados por amor da palavra de Deus. É verdade, irmãos, que milhares de cristãos foram mortos pelos pagãos. Milhares. O Império Romano, através dos Césares, Nero e tantos mais, mataram milhares de
cristãos, mais a igreja romana, católica apostólica romana, ela matou milhões de pessoas. E calcula-se que nesses 1260 anos, né, há uma margem aí, mas calcula-se que foram mortos mais de 150 milhões de cristãos, através da igreja católica apostólica romana. Por quê? Porque eles queriam obedecer a Bíblia e seguir a Cristo, e não a igreja e nem o Papa. Bom, olha só uma informação extraordinária em Apocalipse 13. Porque você fala, pastor, mas hoje a igreja não está mais mandando tanto, assim, tanto, né, irmãos? Tanto, porque tem um poder extraordinário ainda, mas muito menor do que era antes. Por quê? Isso está profetizado? Está. Apocalipse 13, verso 3. Vamos ver lá. Diz assim o texto, Apocalipse 13, verso 3. Então, falando da besta, né? Então vi uma de suas cabeças, como, irmãos? Golpeada de morte. Mas, aí vem outra notícia triste de novo. Mas essa ferida mortal foi o quê? Curada. E diz a Bíblia que toda a terra outra vez fez o quê? Se maravilhou e seguiu a besta. Fala, pastor, então a igreja teve um golpe? Teve um golpe. Biblicamente falando, o período de atuação dela de maneira plena, de 1260 anos, duraria de 538 até 1798. Por quê? O que aconteceu em 1798? Napoleão Bonaparte, sem ter a menor ideia do que ele estava fazendo, sem ter a menor ideia de que ele estava fazendo que uma profecia se cumprisse. No mês de fevereiro, na verdade, dia 12 de fevereiro de 1798, Napoleão Bonaparte envia 2 generais a Roma. O principal deles, Berthier. E Berthier chega em Roma, prende o Papa Pio VI, toma as posses da igreja, que eram muitas, e dá um golpe terrível na igreja. O Papa Pio VI é levado prisioneiro para Paris, e lá ele é preso e morre de velhice. E a igreja levou um golpe ali, aonde por pelo menos 120 anos, quem vivia naquela época falou assim, acabou Roma. Roma não tem mais poder algum. Mas a Bíblia diz que não é bem assim não. Ela recebeu uma ferida mortal, mas essa ferida foi o quê? Curada. E a Bíblia diz que outra vez toda a terra, né, irá se maravilhar e seguirá a besta outra vez. Isso aí é um assunto para outro dia, se der tempo, que eu acho que não vai dar, que nossos domingos estão acabando, meu tempo já acabou aqui, infelizmente. Eu teria pelo menos aí uns 6, 7 temas a mais, incríveis assim, mas acho que não vai ser possível. Mas vamos continuar aqui agora, vamos terminar de hoje. Vamos lá. Olha só a informação agora, irmãos. Como eu falei para vocês, essa prostituta de Apocalipse 17, mulher na profecia simboliza a igreja, pode ir lá na tabelinha de conversão profética. Em Apocalipse 12 tem uma mulher pura, que é a igreja verdadeira. E em Apocalipse 17 tem uma prostituta, que é a igreja falsa. Essa prostituta está sentada sobre uma besta. Quem é a besta? Olha o que a Bíblia diz sobre ela. Por quê? Nós vamos ver agora, segundo a Bíblia, aonde é que esse poder se estabeleceria no mundo. E aí, gente, não tem mais o que falar, né? Apocalipse 17, verso 3. Diz assim, vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia. E com o que mais? Ou seja, essa besta de Apocalipse 17 tem as mesmas cabeças da besta de Apocalipse 13. Pastor, o que tem a ver as 7 cabeças? Bom, já falei, mulher, igreja, Apocalipse 12, igreja verdadeira, 17, prostituta. O que quer dizer 7 cabeças? Essa mulher, essa igreja está sentada sobre um poder que tem 7 cabeças. O que são as 7 cabeças? Vamos ver? Apocalipse 17, verso 9. E o texto diz assim, olha que lindo João falando, o anjo, Deus inspirando João, ele fala, aqui está o sentido. Quem tem o que, irmãos? Espera aí, quem tem o que, irmãos? Sabedoria. As 7 cabeças são o que, irmãos? 7 montes nos quais a mulher está assentada. Essa mulher, essa igreja, esse poder político e religioso, que perseguiu os santos, que dominou o mundo por 1260 anos, ele se estabeleceria
em um local mundialmente conhecido como a cidade dos 7 montes. E tem uma cidade, irmãos, no mundo que ela é conhecida, tanto é que tem uma moeda aqui, ó, cunhada ali, ó, com uma mulher assentada sobre 7 montes. E aquela cidadezinha, sabe que cidade que é essa? A cidade de Roma. Roma é conhecida como a cidade dos 7 montes, das 7 colinas. Aí tem o nome de alguns delas aí, né? Palatino, Esquilino, Viminale, Quirinale. Roma, a cidade das 7 colinas, dos 7 montes. Aonde essa mulher ou essa igreja, esse poder está o quê? Assentado. Eu pergunto, o que sede de uma igreja mundial que teve não só atuação religiosa, mas política por grande período da história, de impacto mundial, que sede de igreja está lá na cidade de Roma? O que está lá, irmãos? Está lá o Vaticano. Vaticano. Que é um pedaço de terra que Benito Mussolini, tá? Em 1916, Benito Mussolini, depois da ferida mortal que a igreja leva, ele chama o Papa ali e ele paga uma indenização caríssima. Eu não tenho precisão, mas se eu não me engano é cerca de 800 milhões de dólares pela quantidade de terras que a igreja perdeu. Ele paga uma indenização caríssima, dá um pedaço de terra dentro de Roma e permite que o Vaticano agora se torne um Estado. O Vaticano, ele é o menor Estado do mundo e que tem embaixadas em vários países, inclusive no Brasil. E lá no Vaticano, naquele pedacinho, naquele quadradinho de terra, lá dentro as leis são deles. E o presidente é quem? É o Papa. E um dos termos que o Papa é conhecido até hoje é sumo o quê? Pontífice. Que era o mesmo termo dado para os imperadores de Roma. Sumo pontífice quer dizer aquele que constrói pontes. Por isso que diz aquela frase que todos os caminhos levam a Roma, porque os imperadores construíram muitas pontes, caminhos e tudo mais. Mas o Papa, ele manteve para ele um título do imperador romano. Cumprindo o quê? A profecia. Vamos ver o tempo aqui? Ui, vamos correr, irmão, misericórdia. Terceira marca, irmãos, importante, desse poder. Lançaria a verdade por terra. Vamos lá? Daniel 8,12. Diz assim: o exército foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra o que, irmãos? A verdade. E ainda assim, o que ele fez, o que aconteceu? Prosperou. Então esse poder político e religioso, ele ia fazer o seguinte, ele ia pegar a verdade. O que é a verdade mesmo, irmãos? Vamos lembrar o texto aqui, ó. João 17:17, santifica-os a tua o que é a verdade? Então, esse poder político e religioso, estranhamente falando, ou antagonicamente falando, ele iria pegar a verdade, fazer o que com ela? Jogar por terra. Iria desprezar as escrituras. Ou dar a elas um valor muito pequeno. Por quê? Porque para a Igreja Católica, a Bíblia não tem o poder da Bíblia é infinitamente inferior ao da igreja e do próprio Papa. A Bíblia lá se der a hora que quiser, ao que for conveniente. Mas a Bíblia diz que eles lançariam a verdade por terra. E talvez, pensando em você, que talvez está pela primeira vez aqui, e está ouvindo um assunto assim tão indigesto quanto esse, e ouvindo eu fazer uma afirmação como essa, de que, aonde já se viu falar que a Igreja Católica, a Bíblia não tem vez, lá que quem manda lá é a igreja, eu vou passar novamente um videozinho, que eu já passei um dia aqui, só para você ver o que é que a própria igreja fala sobre essa história de um católico querer basear sua fé no que a Bíblia diz. Vamos ver esse videozinho aí? Coloca áudio para mim, por gentileza. 1, 2, 3, vamos lá. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo
E uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. O que eu vou falar, irmãos? Então a Bíblia diz que eles iriam lançar a verdade por terra e ainda assim iam prosperar. E quer ver uma coisa? Eu pergunto para vocês hoje, no mundo, que tem mais de 30 mil igrejas cristãs, eu pergunto, qual é o dia guardado para a maioria delas, da semana, em adoração? Lançou a verdade por terra e ainda prosperou, porque o domingo é um mandamento católico. A igreja católica faz até piadinha com os protestantes, com os evangélicos, falando, vocês ficam reclamando de nós e tal, por que vocês não guardam o sábado, como a Bíblia diz, guarda o domingo, que é um mandamento católico? Imortalidade da alma, que quando morre não morre, na igreja católica vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para o céu, dos evangélicos vai para a glória, no espiritismo reencarna, a Bíblia diz que morreu, está dormindo. Lançaria a verdade por terra e ainda iria prosperar, né? Não só em relação ao que fez com a verdade, mas também financeiramente, patrimonialmente, né? Quem reclama aí, fala, porque a Universal pega dinheiro, e pega mesmo, irmãos. Mas a Universal não é nada comparado com a igreja católica, irmãos. É fichinha, né? Você vai em qualquer cidade do Brasil, em qualquer cidade, chega lá, o melhor terreno no centro, o que tem lá? A igrejinha, não é uma igrejinha não, né? Eu fui lá no Pelourinho, em Salvador, e eu fiquei assim, encantado, porque eu entrei numa igreja, a igreja de São Francisco, eu acho lá. Gente, é ouro para todo lado, revestido de ouro para todo lado. Queridos, a igreja católica é uma potência, né? 116 embaixadas, infraestrutura de a maior rede educacional particular do mundo. Igreja católica. Eles sabem o poder que está na educação. E não só eles, tem um outro grupo que aprendeu também aí, né? Político aprendeu que educação é tudo, então investe com força lá para fazer a cabeça dos jovens, né? Instituto de pesquisa, centro de assistências médica, social, igreja católica, dona de cartório, livraria, museu, jornal, estação de rádio, televisão. Gente, é muito dinheiro. O que acontece hoje é que essas igrejas, com base na teologia da prosperidade, enrolam o povo com promessas de prosperidade. Roma conquistou o dinheiro na base da espada, matando pessoas em nome de Deus, saqueando, né? Pessoas em nome de Deus. Foi assim que eles construíram a sua grande fortuna, que é incalculável. A igreja católica nem fala de dízimo. Por que será? Por que será, irmãos? Porque não precisa, irmãos. Tem dinheiro ali, ó, a torneira ali, o ouro para acabar ali, meu amigo, olha, só depois do milênio, com fogo, porque é muito ouro, entendeu? Então, queridos, essa é a terceira. Quarta, descrição bíblica. Uma feita por Daniel há 2.600 anos, a outra por João há 2.000 anos, sobre esse poder. Segundo a Bíblia, ele iria ousar mudar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Daniel 7:25 diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eu pergunto, que poder religioso na face da terra alega ousadamente dizer que ele pode mudar, se ele quiser, até a lei de Deus? Que ele pode fazer o que ele bem quiser. Quem? Católica Apostólica Romana. Aí você olha os 10 mandamentos. Os católicos não aprendem os 10 mandamentos da Bíblia católica. Eles aprendem os 10 mandamentos de onde, irmãos? Do catecismo. Quais mandamentos eles mudaram? Primeiro, o segundo mandamento. Arrancaram. A Igreja Católica não ensina o segundo mandamento para os seus fiéis. Que diz, não faça para ti imagem de escultura, nem do que há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Não preste culto para uma imagem, não se ajoelhe para uma imagem. Esse é o segundo mandamento. Cadê? Arrancaram. Só que agora, eu quero falar para você, que é nosso amigo que está aqui, que é protestante. Para você que critica a Igreja Católica por isso, corretamente, porque a base da fé protestante, baseada no que Martinho Lutero disse, ela sola a Escritura, só a Bíblia. Para você que critica o catolicismo porque não guarda o segundo mandamento, e o quarto que você não guarda, que é o sábado, e você guarda o domingo? Pare e pense nisso. Então, eles arrancaram o segundo mandamento, mudaram o sábado para o domingo. Olha só o que a Igreja Católica diz, eu vou ler aqui agora. Está aqui, ó. Talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que a igreja já fez, aconteceu no primeiro século. O santo dia, o sábado, foi mudado do sábado para o domingo. Não por alguma ordem encontrada nas Escrituras, a igreja falando.
Mas pelo sentido do próprio poder de quem? Da igreja. As pessoas que pensam que as Escrituras devem ser a única autoridade deveriam logicamente tornar-se adventistas do sétimo dia e guardar o sábado sagrado. Está um recado da igreja católica para você, protestante, evangélico, pentecostal, sei lá de que religião que você é. Olha o que a igreja fala sobre o poder que elas têm aqui. Ó. O Papa tem o poder de mudar os tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de quem? De Cristo. Quinta chave, estamos acabando, irmãos. Vou dar uma corridinha no final aqui. Ó. A Bíblia diz que esse poder cometeria pecados de blasfêmia. Vamos confirmar isso? Apocalipse 13, verso 6. E abriu a boca em o quê? Blasfêmias contra quem? Deus. Para lhe difamar o nome e o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, segundo a Bíblia, esse poder político e religioso cometeria pecados de blasfêmia. Aí vem a pergunta, o que é blasfêmia, segundo a Bíblia? Como assim pecados de blasfêmia? O que é blasfêmia, irmãos? Segundo a Bíblia, qualquer pessoa nessa terra que queira assumir para si um papel que é só de Deus, isso é uma blasfêmia. Segundo a Bíblia, isso é pecado de blasfêmia. Quando eu, homem, quero atribuir para mim algo que é só divino, não é meu, só Deus que pode ter. Vamos ver um deles aqui, ó, João 10, 33. Diz assim, responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, mas sim por causa do que, irmãos? Da blasfêmia. Pois sendo tu o quê? Homem, te fazes o quê? Deus a ti mesmo. Então, segundo a Bíblia, um homem querer ser igual a Deus é uma blasfêmia. Aqui os judeus estavam acusando a pessoa errada. Eles estavam acusando quem aqui? Isso aqui não valia para ele. Por quê, irmãos? Porque ele era Deus. Agora, se eu quiser ter para mim atributos que são de Deus, isso é uma blasfêmia. Qualquer homem que queira isso é uma blasfêmia. Não importa se é pastor, padre, quem for. Tá? Então, queridos, eu vou citar aqui algumas declarações católicas para você sobre quem é o Papa, o que eles pensam ser o Papa e tudo mais. As fontes estão do lado. Pelo tempo eu vou correr, não vou ler todas as fontes, mas você pode depois pesquisar, tá bem? Olha a primeira declaração católica sobre o Papa. Ela diz assim, o Papa não é apenas representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo oculto sobre o véu da carne. Olha só o que me diz a igreja sobre o Papa. Outra, tu és pastor, és médico, és governador, tal qual mordomo, finalmente tu és outro que, irmãos? Deus na terra. Outro aqui, a Biblioteca Lúcio Ferrari, diz assim, o Papa é chamado Santíssimo, porque ele corretamente é considerado como tal. Somente o Papa é vigário de Cristo, que é a fonte de toda a santidade. E ele continua, o mestre supremo na igreja é o pontífice romano. Para haver harmonia requer submissão completa e obediência à vontade da igreja e do pontífice romano como ao próprio Deus. E ele finaliza dizendo, nós papas ocupamos na terra o lugar de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Tanto é que um dos atributos que ele dá a si mesmo, um título é Vicarivis Filii Dei. Vigário, filho de Deus. Sabe o que quer dizer a palavra vigário? Estou com a história, o conto do vigário. Sabe o que quer dizer a palavra vigário? Vigário quer dizer que está no lugar de. Então, se ele é o vigário de Deus, quer dizer que ele está onde? No lugar de Deus. Aqui na terra. O Papa diz sobre ele. Então, pecados de blasfêmia, né? Agora, de que maneira prática Roma, através do sistema papal, do sacerdócio católico, tem tomado posse de atributos somente divinos? De que maneira prática? Bom, de que maneira eles pretenderiam ser igual a Deus? Primeira pergunta aqui. De novo, irmãos, segundo a Bíblia, quem é o único que pode perdoar pecados? Deus. Está aqui, ó, Lucas 5, 21. Mais uma vez uma acusação errada para Jesus, mas verdadeira para qualquer ser humano. Que diz assim, ó, e os escribas e fariseus arrazoavam dizendo, quem é esse que diz o quê, irmãos? Blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão quem? Deus. O que você acha? Fala, pastor, tem que conversar com o senhor aí no final, estou com uns problemas, aí vamos ali. Pastor, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Fala, você fez? Então faz assim, vai para casa agora, dá 10 voltas na quadra, faz 100 flexão e está perdoado dos seus pecados. O que você acha se eu fizesse isso com você? Eu estaria cometendo o quê? Uma blasfêmia. Por quê? Porque perdoar pecados é com quem? Com Deus. Só Deus.
E aí você olha para a Igreja Católica, o sistema da confissão auricular. O que é isso? Um padre está lá, você vai lá e confessa seus pecados. O que é confissão? Vamos ler o que a Igreja Católica fala. Olha só, vou ler só a primeira aqui, ó. No Cânon Católico, do Concílio de Trento, página 440, diz assim: na confissão, o sacerdote tem o quê, irmãos? Lembra para mim? De fazer o quê? Perdoar todos os crimes cometidos depois do batismo. Quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna agora uma nova pessoa, um santo. Gente, que isso? Aonde que um homem pode perdoar os seus pecados? Isso é uma blasfêmia, né? E finalizando, queridos, 1 Timóteo 2,5, a Bíblia diz assim: porquanto há só um Deus, e um só o quê? Entre quem? E quem é esse? Cristo Jesus. Queridos, nós sabemos do papel que a igreja atribuiu aos santos, né? Especialmente a um que eles canonizaram, que é a Virgem Maria. Não tem lá a oração da Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, faça o quê? Rogai por nós, pecadores. Não é possível, irmãos. Maria, que é uma pessoa maravilhosa, que estará um dia no céu, que nós temos grande admiração por ela, hoje ela não pode rogar por você, porque ela está dormindo no pó da terra, e mesmo que não estivesse, ela não é Jesus Cristo. E segundo a Bíblia, somente Jesus Cristo, Ele é o nosso mediador. Só Ele pode chegar para o Pai e interceder por cada um de nós. Amém por isso, irmãos? E terminando, a pergunta é essa: pastor, e depois? De tudo que nós vimos aqui, o que acontece? Né? Nós já lemos outro dia, mas eu vou reler hoje, para que fique bem marcado no seu coração essa promessa maravilhosa. Em Daniel 7, falando da ponta pequena, verso 26 e 27, ele escreveu: mas depois se assentará o que, irmãos? O tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será agora um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém, irmãos? A Bíblia diz, queridos, que depois de tudo isso que nós vimos aqui, Deus irá estabelecer um tribunal. E esse tribunal irá julgar a besta, o anticristo, a ponta pequena, aquele que é contra Deus. E vai condenar esse poder. E depois desse julgamento, Deus então ele vai agora premiar aos santos, aqueles que foram perseguidos, que sofreram, mas que perseveraram até o final. E Ele vai premiá-los, dando a eles o quê? A vida eterna. Esse mundo agora será um mundo de Jesus Cristo, que é o seu legítimo dono, mas que temporariamente Satanás tomou conta desse lugar. Queridos, eu quero terminar essa mensagem fazendo aquilo que é essencial numa mensagem dessa. Porque eu pergunto, pare e pense. Eu tenho certeza que essas informações que você tem recebido aqui, elas estão impactando a sua vida. Que você nunca sequer imaginou alguma coisa parecida com isso. E você está, nossa, que coisa impressionante. Mas eu pergunto, o que você tem feito diante de tantas informações que você tem recebido? O que você tem feito com essas verdades que têm impactado a sua vida? Eu creio nisso. Não porque eu estou falando, mas pelo poder da palavra de Deus. Porque a Bíblia impacta qualquer pessoa, sincera, temente a Deus. Aí você pode estar pensando, pastor, e agora? Né? O que eu faço, pastor? Eu descobri, será que eu posso ser um cristão sincero, verdadeiro, lá na minha igreja, mesmo que a Bíblia diga que está tudo errado? Queridos, no livro do Apocalipse, no capítulo 18, abra sua Bíblia lá. Nós temos ali a Bíblia descrevendo o que Daniel falou lá em Daniel. O título de Apocalipse 18 é a queda de quem, irmãos? De Babilônia. A queda da mãe das meretrizes, aquela que causou confusão religiosa. A queda de Babilônia. E se você observar no capítulo 18,
que fala da queda de Babilônia, é extraordinário, porque Deus, Ele tem um convite para pessoas sinceras. E gente, tem uma coisa que tem hoje no mundo, é pessoas sinceras nos lugares errados. Roma, cristã, a igreja católica, as igrejas evangélicas que seguem a igreja mãe, estão cheias de pessoas sinceras, que não têm a menor ideia de nada disso que a gente está falando aqui, que estão lá adorando a Deus na sua sinceridade, de forma verdadeira. Mas para essas pessoas, e você, eu tenho certeza, é uma dessas, Deus tem um convite, que está em Apocalipse 18, verso 4. E o convite de Deus é esse. Ele disse: então exclamou, 2 e 4, então exclamou com potente voz, dizendo: caiu o que, irmãos? A grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. E ele termina dizendo: ouvi outra voz do céu dizendo o que, irmãos? Sai dela o quê? Povo meu, para não seres cúmplice em seus pecados, e para não participar dos seus flagelos, das pragas que estão descritas aqui em Apocalipse, que vão cair sobre aqueles que adorarem a besta e tiverem a marca da besta. Deus olha para você e fala assim: sai dela, povo meu. E o último texto que eu vou ler, que é o mais lindo, que eu gosto muito dele, que é João 10, 14 e 16. Ele confirma essa minha teoria, de que Deus, ele tem uma igreja visível, a igreja verdadeira, que guarda os mandamentos. Mas Deus também tem uma igreja invisível, que são pessoas sinceras, que estão espalhadas por todas as religiões na face da terra, aguardando uma coisa: que a verdade chegue até ela, para que ela possa ouvir a verdade e fazer o que com a verdade? Se libertar. E o texto final é esse: eu sou quem? O bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Então elas ouvirão o quê? A minha voz. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus disse que ele tem ovelhas, pessoas sinceras, em outros apriscos. O aprisco é um lugar de guardar as ovelhas. Nossa aplicação, que é uma igreja. Ele fala que ele tem pessoas sinceras em todas as igrejas, em todas. Católica, evangélica, pentecostal, espírita, em todas as religiões ele tem pessoas sinceras. Mas agora no final dos tempos, ele vai então, como bom pastor que ele é, chamar essas ovelhas. Mas como ele chama? Ele chega pessoalmente e fala assim: ô ovelha, vem para o meu rebanho. Não é assim que ele faz. Ele vai usar pessoas, para que elas levem até você a palavra de Deus. E você possa então ter o privilégio de conhecer a verdade. E tendo conhecido a verdade, exercer a maior virtude que nós temos como seres humanos: o direito de escolher de que lado você quer ficar. E só tem dois lados: daqueles que adoram a Deus e daqueles que adoram a besta. De que lado você quer ficar? Quer você ouvir e aceitar esse convite de Cristo, de pertencer ao aprisco verdadeiro, de pertencer àquele povo que tem como marca a obediência aos mandamentos, a Bíblia Sagrada, aquele povo que tem como sua meta principal aguardar a segunda vinda de Cristo? Eu quero convidar o Rafael. Ele vai cantar uma música que tem uma letra muito bonita. Essa música é um chamado para essa igreja invisível. E enquanto ele estiver cantando, irmãos, eu quero fazer um apelo hoje bem assim, do fundo do meu coração, para todos nós que estamos aqui, mas especialmente para você, que ainda não pertence a esse povo que guarda os 10 mandamentos. Deus está chamando você hoje, para que você possa decidir ouvir esse chamado e unir-se a esse rebanho verdadeiro e fazer parte desse povo que irá ver Cristo voltando com poder e majestade. E quando ver Jesus voltando, esse povo vai levantar as mãos e vai dizer com alegria: esse é o Deus que eu esperava e Ele me salvará. Durante essa música, se você quiser tomar a decisão de ficar ao lado de Cristo, da verdade, eu sei que é desafiador, mas pelo poder de Deus é possível. Se você quiser tomar essa decisão durante a música, eu quero convidar você que fique em pé e que venha aqui à frente, porque no final eu quero orar por você e colocar a sua vida
e a sua decisão nas mãos de um Deus que pode todas as coisas. Amém.